Olá, nossos pastores, nossos diretores e professores de Escola Sabatina. É uma alegria podermos estarmos juntos nessa manhã de domingo para poder a gente motivar, capacitar e estarmos aí inspirando nossos líderes em geral da Escola Sabatina. A gente vai hoje, então, apresentar aqui um projeto. O nome do projeto que vamos apresentar é Minha Escola é 10. O projeto Minha Escola é 10, ele é um projeto idealizado por muita gente. Então fica aqui a minha gratidão, primeiro a Deus que nos orienta, a todos os pastores, professores, diretores que construíram junto esse projeto. Tem muitas ideias aqui que vão revolucionar a sua escola sabatina. É difícil eu poder conseguir mencionar cada pessoa que participa. São mais de 20 anos construindo esse projeto e é um prazer de poder compartilhar esse projeto com vocês. Mas a minha intenção, de maneira especial aqui, não é compartilhar um projeto, uma tarefa a mais, mas eu pretendo passar para você uma visão para o seu coração. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, se você estiver aí, em Apocalipse, capítulo 18, versículo 1. Aqui eu quero que você leia comigo o versículo 1, que diz o seguinte: Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Esta é a visão que eu quero compartilhar com você. Este anjo que é apresentado com a sua glória, que ilumina toda a terra, nós cremos que é uma referência ao fenômeno que essa igreja vai participar. Essa igreja dos sonhos de Deus vai cumprir a missão de pregar o evangelho eterno ao mundo inteiro. Nós cremos que esse anjo que é apresentado em Apocalipse 18, versículo 1, é uma referência ao fenômeno que acontece com o derramamento da chuva serôdia. Isso fará com que a igreja faça com que o alto clamor, ou seja, a proclamação das 3 mensagens angélicas, alcance todos os confins da terra. E assim, então, cada pessoa poderá decidir o lado final do grande conflito, e Cristo voltará a essa terra. Mas quando a gente fala dessa visão, não podemos deixar de mencionar como Ellen G. White já visionou esta igreja no futuro. A igreja do sonho de Deus já foi vista pela profetisa de Deus, Ellen G. White. No livro Testemunho Celeste, volume 3, na página 345, olha como ela descreve essa mesma visão que o apóstolo João nos apresenta. Ela diz o seguinte: Em visões da noite, passaram perante mim representações de um grande movimento reformatório entre o povo de Deus. Viu-se um espírito de intercessão. E o que mais ela diz? Viu-se centenas e milhares visitando famílias e abrindo perante elas a palavra de Deus. Grandes bênçãos eram recebidas pelo fiel e humilde povo de Deus. O que ela viu? Ela viu uma igreja tendo um grande movimento reformatório, começando, é claro, com a oração. Tudo na igreja, todo movimento reformatório genuíno vai começar com a oração. E, claro, com o estudo e a pregação da palavra de Deus. Se eu fosse resumir essa visão que ela contempla, ela vê uma igreja orando e uma igreja trabalhando. Agora, esta visão que João visualizou, que Ellen G. White comentou aqui com a gente, não é uma visão para o futuro distante, mas é para o futuro, diria, hoje. O que podemos fazer para que essa visão se torne uma realidade hoje em nossa igreja e em nosso distrito? No livro Serviço Cristão, página 253, diz o que temos que fazer. Quando tivermos uma consagração completa de todo o coração ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato mediante um derramamento sem medida do seu Espírito. Mas isso não acontecerá enquanto a maior parte dos membros da igreja não forem cooperadores de Deus. Claro que nós gostaríamos de ver toda uma igreja consagrada a Deus e ao serviço de Deus, mas nessa terra é impossível, porque o joio ficará com o trigo até a colheita. Mas nossa meta aqui então é alcançar a maior parte, 50%. Mais um, entendemos que é a maior parte da nossa igreja, consagrada à oração, ao estudo da palavra e à pregação da palavra. É com esse objetivo, com esse propósito especial, que nós então apresentamos esse livro. O livro que estou comentando é o livro que nós fizemos como resumo da nossa tese do mestrado em 2010. Esse livro, o pastor Henrique Clay vai estar sorteando alguns e presenteando alguns coordenadores também, diretores. Mas eu vou apresentar aqui para vocês, brevemente, os capítulos desse livro. São apenas 7 capítulos. No primeiro capítulo, nós destacamos a importância e propósito da escola sabatina. A escola sabatina é apresentada por Ellen G. White no livro Conselhos sobre a Escola Sabatina, um livro que usamos bastante nesse livro. Na página 10, ela diz o seguinte:
a escola sabatina deve ser um dos maiores instrumentos e o mais eficaz em levar pessoas a Cristo. Veja que interessante, ela singulariza a escola sabatina. A igreja tem vários departamentos que são importantes e o funcionamento deles, de maneira equilibrada, é o que traz a saúde para a igreja. Mas aqui é dada uma priorizada à escola sabatina. Nós acreditamos que a escola sabatina não pode ser mais um dos vários departamentos, mas deveria receber uma atenção especial dos pastores e oficiais da igreja. Então, falando sobre este assunto ainda, eu quero falar do segundo ponto, segundo capítulo. Uma escola para estudo da Bíblia. Se não for para esse objetivo, a escola sabatina, então, não cumprirá o seu propósito. Falando sobre esta importância do estudo da Bíblia na escola sabatina, Ellen White diz o seguinte: maior cuidado que o exercido para ver se estão preparadas as lições da escola diária, que devem ser estudadas, é claro, deve ser tomado pelos pais para ver se os filhos sabem as lições bíblicas. E mais, se os pais e filhos não veem interesse, não veem necessidade nesse interesse, então seria melhor que os filhos ficassem em casa, pois a escola sabatina não lhes será uma bênção. Na página 57 do livro, Conselho sobre Escola Sabatina. Veja que linguagem forte a mensageira do Senhor fala desse assunto. Claro que nós queremos todas as pessoas, as famílias reunidas na escola sabatina. Mas quando as pessoas vêm para a escola sabatina e não trazem a lição da escola sabatina, elas não conseguem receber as bênçãos que a escola sabatina poderia proporcionar a cada uma delas. Neste caso, se os pais não se interessam em ter a lição, se os filhos não têm interesse de ter a lição e estudá-la, neste caso, é melhor até que fique em casa. Porque a tendência de pessoas que vêm para a escola sabatina, não têm lição, não estudam e nem se interessam por isso, é desviar o assunto da lição, é dificultar muito o trabalho do professor. E nós não queremos isso. Por isso a importância de cada professor, de cada aluno, buscar ter a sua assinatura, ter a sua lição e estudá-la. No capítulo 3 desse livro, nós destacamos que o papel fundamental do professor. A saúde da escola está muito ligada à qualificação, à capacitação, ao desenvolvimento de um professor. E aqui então no livro Fundamentos da Educação Cristã, fala que se alguém deseja ensinar na escola sabatina, ele necessita primeiro aprender. A capacidade de desaprender e aprender é o que faz o aprendizado do professor continuar evoluindo. Então a gente entende que a mais elevada de todas as ciências, que é ensinar a palavra de Deus, deve ser algo constantemente trabalhado numa reciclagem, numa motivação e no ensino. É por isso que a gente desenvolve um programa dentro do projeto Minha Escola é 10, um programa chamado Escola de Líderes. O tamanho de uma igreja geralmente se mede na habilidade da sua liderança. Líderes fortes, capacitados, teremos uma igreja mais bem pastoreada, usando o princípio que Deus, através de Jetro, apresentou a Moisés, em Êxodo 18. Acreditamos que, claro, a influência do pastor é importantíssima, a do diretor da escola sabatina, de cada ancião, mas é lá na classe onde acontece o pastoreio mais de perto. É inevitável que talvez um pastor não saiba quantos irmãos faltaram no último sábado, ontem, no culto pela manhã. Talvez mesmo a diretora de escola sabatina, mesmo sendo uma escola às vezes pequena, não consegue saber quem faltou. Mas um professor de escola sabatina deveria saber quem faltou e por que faltou. Se não sabe, precisa entrar em contato, precisa visitar os afastados, os ausentes, e assim a gente entende que o pastoreio, em primeira instância, acontece, claro, na família, onde é o coração da igreja. No livro Ciência do Bom Viver, página 349, diz que o coração da igreja é o lar, é a família. Claro que eu tenho um enorme carinho, enorme dedicação à escola sabatina, mas ela não é o coração da igreja. Mas acreditamos que se as famílias cuidarem primariamente dos seus filhos, os pais e famílias se reunirem e trabalhar a questão do estudo da Bíblia, a oração, a pregação, as classes farão esse segundo papel aqui com o professor e finalmente o diretor e o pastor terão um trabalho muito mais leve para se seguir em frente. O capítulo 4 já vai destacando a necessidade de uma integração de forças. Eu acho a nossa igreja uma igreja maravilhosa. Muitos irmãos têm muita boa vontade de trabalhar. Muitos irmãos se esforçam a semana inteira, trabalham duro e eles gostam de ver a igreja avançar. Só que às vezes eu tenho a sensação de que nós não estamos, em alguns momentos, puxando na mesma direção. Acreditamos que se os cristãos agissem de comum acordo, avançando como se fosse um só homem, sob a direção de um único poder,
para a realização de um só objetivo, eles abalariam o mundo. E é exatamente isso que nós queremos. Nós entendemos que trabalhar é muito importante, mas em unidade. Claro que não queremos uniformidade. Não precisamos e nem devemos pensar iguais ou sentir de maneira da mesma forma, mas nós temos que agir como decidimos na mesma direção. Então, o capítulo 4 ele trabalha essa necessidade de apresentar a escola sabatina não como um departamento independente, mas um departamento que está ligado a todas as demais áreas vitais da igreja. No capítulo 5, nós então apresentamos projetos, atividades que precisam estar integradas e que podem ser desenvolvidas na escola sabatina. Pretendo apresentar aqui apenas 5 projetos, 5 atividades, mas você pode colocar mais ou menos se você desejar. As atividades que nós temos priorizado são essas aqui, 5 prioridades. Prioridade número 1, que a gente consiga fazer que cada aluno da escola sabatina seja um intercessor. Que ele, cada dia ao acordar, que ele ore pelo menos por 5 pessoas. A gente acredita que quem ora só por si mesmo, a tendência é suas orações serem muito monótonas, egoístas, áridas, ele deixa de orar. Então a gente precisa aprender a orar por mais pessoas para termos mais conteúdo para poder falar com Deus. Segunda prioridade, estudar a Bíblia diariamente, já que somos o povo da Bíblia. E a terceira prioridade, estudar a lição da escola sabatina, que acreditamos ser o estudo bíblico avançado, aquele estudo bíblico permanente que o crente nunca deveria deixar de fazer. Quarta atividade, prioridade, trabalho missionário. A igreja que trabalha é uma igreja viva. A igreja que não trabalha dá muito mais trabalho. Então acreditamos que o trabalho missionário é o que, inclusive, é a missão quem une a igreja. Os projetos missionários, aqueles então são promovidos nas classes. E o batismo, é claro, é o grande momento, é a grande festa. Mas o batismo precisa vir como resultado de um processo. Claro que batizar é sempre maravilhoso, mas é importante que o batismo seja um resultado de uma igreja que ora, estuda e prega a palavra. No capítulo 5 ainda, a gente resume aqui em 2 palavras todo o nosso projeto. Comunhão e missão. Se eu fosse resumir todo o projeto em uma página, seria exatamente essa página aqui. Desafiar cada crente a separar por dia 1 hora, de preferência a primeira hora de cada dia, onde ele possa orar pelos seus amigos, estudar a Bíblia e estudar a lição da escola sabatina. 1 hora por dia. Não é pedir muito para quem quer ir para o céu. A segunda palavra, missão, é desafiar o crente, cada membro da igreja, a tirar, nem que seja 1 hora por semana. Eu sei que o ideal é tirar mais tempo, mas pelo menos 1 hora por semana, para que você faça uma visita a um afastado, a um interessado e, de preferência, um estudo bíblico. Essas atividades, então, essas 5 atividades que eu mencionei, então são semanalmente acompanhadas ali na classe da escola sabatina pelo professor. Por que nós insistimos com essa questão de atividades para serem acompanhadas semanalmente? Porque a mensageira do Senhor, a profetisa Ellen G. White, comenta no livro Olhando para o Alto, na página 83, como é a formação do caráter. Nós sabemos que dessa vida, quando se morre, se leva um bem, o caráter para o céu. Mas o caráter não é fruto de acaso, não é algo formado para o céu, pelo menos não é algo de um trabalho aleatório, mas vem de um processo que se constrói. Nunca te esqueças, ela diz, de que os pensamentos motivam as ações. Os atos repetidos formam os hábitos, e os hábitos então formam o caráter. Sendo assim, nós então incentivamos para que pelo menos esses 5 hábitos os irmãos tenham. O hábito de orar diariamente, estudar diariamente a Bíblia, estudar a lição, pregar o evangelho e sempre estar levando alguém para o batismo, alguém para o céu. Inclusive, existe um pensamento que diz que se você está indo para o céu, é preciso conferir se tem alguém te seguindo. Se ninguém estiver te seguindo, é provável que não seja para o céu que você está indo. No capítulo 6 do livro Escolha 10, nós então apresentamos aqui um projeto de revitalização ou reconstrução da escola sabatina. Esse capítulo ele é idealizado de maneira especial em cima do livro Lições da Vida de Neemias, na página 70. Ellen White comenta o seguinte, que em nossos dias precisamos de Neemias. O povo foi afetado pelo entusiasmo do seu líder. E em sua esfera, cada homem se tornou um Neemias. O que nós queremos é que cada professor, na sua classe, seja esse reformador. Nós precisamos de reformadores. Nós precisamos de construtores e não de críticos. Precisamos de professores que tenham o coração angustiado, quebrantado,
Professores que tenham os joelhos dobrados, que tenham os olhos marejados, de orar e chorar pelo seu grupo. Professores que tenham mãos calejadas, dispostos a trabalhar pelo seu grupo. Então essa é a proposta apresentada no capítulo 6. Um projeto, um programa de revitalização da Escola Sabatina. E por último, então, capítulo 7. Nesse capítulo, a proposta é que que nós tenhamos um plano de gerenciamento, de acompanhamento. A igreja ela tem projetos maravilhosos, lindíssimos. Agora, às vezes, ela é deficiente em acompanhar os projetos. Por mais eficiente que seja um programa de trabalho, que seja um projeto, se ele for acompanhar de forma eficiente, você poderá não ter os resultados que você esperava. Esse plano de gerenciamento, eu poderia dizer que ele se divide em 5 reuniões. 3 de prestação de contas e 2 de motivação. Afinal de contas, ninguém aguenta só viver prestando contas. É preciso ter reuniões que sirvam para dar uma animada, dar uma alegrada, uma motivada, uma inspirada no grupo que está trabalhando. Primeira reunião é a que nós já sabemos, é a que acontece cada sábado ali na Escola Sabatina. Ali no cartão da Escola Sabatina, as 5 prioridades são acompanhadas, o professor pergunta, o secretário pergunta aos alunos se eles cumpriram as tarefas que deveriam ter feito durante a semana. Se oraram, se estudaram a Bíblia, a lição, se pregaram o Evangelho. Essas tarefas, então, são ali pelos professores, aqueles que não fizeram, buscar saber qual o motivo. Então, semanalmente, faz a reunião no sábado, na Escola Sabatina. Um costume com décadas na nossa igreja. E a segunda reunião é uma reunião que nós fazemos com os coordenadores. Cada igreja apresenta o seu coordenador e nós então nos reunimos numa quinta-feira à noite, mas pode ser em outro momento, se você preferir. Nesse então PG de coordenadores, nós então estudamos o tema que será apresentado no sábado seguinte, que nós chamamos de Escola de Líderes. Ali então, num ambiente de preferência familiar, nós estudamos o assunto que vai ser apresentado, procurando saber como está a igreja de cada um deles, e no sábado seguinte, fazemos agora a terceira reunião. Então, a primeira é a da classe semanal, a segunda é com a coordenação, e a terceira, os coordenadores agora me ajudam em suas classes, reunidas na igreja central, ali, geralmente no segundo sábado de cada mês, o horário da tarde, geralmente 14h30 até às 16 horas, para não interferir no culto jovem. Ali, então, fazemos já as instruções, as orientações para os anciãos, repassamos materiais, mas separamos um tempo para capacitação, onde cada coordenador está reunido com o seu grupo de líderes e professores da sua igreja, que nós buscamos integrar os líderes de pequenos grupos com professores de Escola Sabatina. Os anciãos, em sua grande maioria, quase todos também são professores de Escola Sabatina e líderes de PGs. Então, temos numa reunião um grupo muito seleto para a gente poder acompanhar o que a igreja está fazendo. Nessa reunião do segundo sábado do mês, que nós chamamos de reunião de gerenciamento, nós então apresentamos os resultados alcançados, como cada igreja está alcançando essa prioridade. Esse aí é o mês 10 do distrito que eu trabalhava, Distrito Central de Cruz das Almas. Nós acompanhamos mês a mês como cada igreja está alcançando o seu percentual. Ali está o número de membros, alunos matriculados que deveria ser igual ou superior ao número de membros, mas é um desafio a gente conseguir equalizar esses 2 números aí. Alunos, então, agora em cima do total de matriculados, nós lançamos os percentuais. Geralmente, a primeira prioridade que é alcançada é a da oração. Ainda bem, né? A segunda, do estudo diário da Bíblia. A terceira, da lição. A quarta, até que deveria ser trabalho missionário, mas não. Geralmente, a quarta prioridade alcançada é batismos. Mas a quinta, que nós, com muita dificuldade, geralmente conseguimos alcançar depois de um tempo de muito esforço, é o trabalho missionário de visitação e de estudos bíblicos. Então, eu sempre entendo que o seguinte, não deveríamos ficar tão obcecados com o resultado final do batismo. Deveríamos nos concentrar mais no processo da construção. Se nós levarmos a igreja a orar, estudar a Bíblia e pregar, fica tranquilo. O Espírito Santo, Deus trará os batismos que nós precisamos. Então, não sou profeta, nem filho de profeta, mas na sua igreja é muito provável que siga essa sequência. Vocês vão alcançar primeiro a oração, depois a Bíblia, depois a lição, depois o batismo, depois o trabalho missionário. Mas se conseguir alcançar primeiro o trabalho missionário, com certeza Deus fará grandes coisas no meio da sua igreja. Nesse encontro de capacitação, a gente usa vários materiais. Primeiro ano, geralmente eu uso o livro Minha Escolha é 10, que inclusive tem ele físico, mas tem em PDF quanto precisar. Segundo ano, nós usamos os materiais que o campo disponibiliza,
Esse material que a União preparou mesmo sobre protótipo, treinamento de pequeno grupo, foi fantástico. Vamos usar no nosso segundo ano agora novamente. No terceiro, nós usamos um livro que o pastor Bulhon também escreveu, muito importante para a mobilização missionária, chamado Todos Envolvidos na Missão. E por último, eu aprecio muito esse livro de Ellen G. White, chamado Lições da Vida de Neemias. Sempre fazemos um planejamento para 4 anos. Deus pode nos deixar mais, 5, como ficamos nos últimos 2 distritos, mas podemos ficar 4 também, ou 3. Mas é interessante pensarmos sempre um pouquinho a um prazo um pouco mais estendido. Não gosto da ideia de trabalhar com um projeto para apenas 1 ou 2 anos. Gosto muito de diretores e professores que se disponibilizem em passar um tempo maior para formarmos aí uma cultura na nossa igreja. Finalmente, as 2 reuniões de motivação espiritual. No início do ano, geralmente no mês de março, inclusive já fizemos nosso esse ano, fizemos na UNEB. Esse retiro espiritual é um sábado especial para oração e jejum com todos os professores de escola sabatina, diretores, anciãos, líderes de pequenos grupos. Nós passamos um sábado orando, jejuando, ali pedindo a Deus a sua iluminação, a sua orientação. Seja num local aberto ou climatizado, como foi na UNEB esse final de semana, ou numa roça, uma chácara, nós sempre terminamos esse retiro espiritual com uma santa ceia. Lavamos os pés, oramos, e ali então esse clima de unidade, nós acreditamos que tem que ser estendido por toda a liderança e por todo o ano. Fechando então esse processo de gerenciamento, fazemos então uma grande celebração. A nossa, inclusive, já está marcada para o dia 8 de novembro. Gostamos de fazer já em novembro, para que o pastor tenha agora um pouco mais de liberdade para trabalhar em cima do cuidado com os Calebes e já para o planejamento do ano seguinte. Eu costumo até brincar dizendo que quando chega no Bro, o ano acabou. Chega em setembro, tem que batizar bem. Em outubro, é hora de você fechar fazer o levantamento do que aconteceu. Avaliamos os professores, os líderes de PGs, e agora então na celebração que nós fazemos, ali reunimos o povo. Esse aqui foi ano passado com o pastor Leandro, no Centro Pedagógico, e fizemos então ali um momento de oração com os professores, entregamos uma lembrança, um presente. Nós sempre trabalhamos com a ideia de dar a meditação do ano. Então, cada professor recebe a meditação do ano seguinte. E esse ano foi uma meditação linda com o Dr. Rodrigo Silva. Então, todo professor, nota 10, todo diretor, nota 10, ganha como incentivo essa meditação do ano seguinte. Como é que a gente faz para saber se o professor alcançou ou não? O professor, então, e o diretor eles são avaliados. São dadas as 5 prioridades e aí vai observar se ele alcançou a maior parte. Se você tem 200 alunos, 101. 193, 98. Então, se alcançou metade mais 1, está azul. Se não alcançar, fica no vermelho. Se, de repente, dessas 5 tarefas, ele não alcança uma delas, mas se ele vai para a escola de líderes, ele ganha no final ali um ponto bônus. Então, essa professora, essa diretora, Irmã Miriam, por exemplo, a diretora da Igreja Central de Escola Sabatina de Cruz das Almas, ela foi diretora nota, eu diria, 12, porque ela fez 10 e ainda pontuou também na escola de líderes. Temos aqui a mesma coisa com o professor. Então, o diretor tem que alcançar as metas em nome da igreja. O professor tem que alcançar as metas em nome da sua classe. E assim nós então fazemos esse momento de festa no final do ano com nossos professores. Também aproveitamos para avaliar em outubro os líderes de PGs, porque os PGs e as classes acabam um fomentando, um alimentando o outro. Então, nós estabelecemos critérios que vão ser também avaliados os líderes de PGs. E aqueles, então, PGs, os 10 que mais se destacarem no cumprimento desses requisitos, então eles também recebem ali uma premiação. No ano passado, nós fizemos um cheque especial. Um cheque para cada um dos 10 pequenos grupos que mais se destacaram. Um cheque de R$100. Eu sei que o valor é pequeno, mas dá para um pequeno grupo comemorar tomando ali um açaí ou um lanche. A ideia é que ele faça uma festa. Então, todos os PGs são avaliados e agora, então, os 10 que mais se destacaram recebem aí esse incentivo. Também fazemos cada semana a nossa classe de professores ao vivo, todos os sábados, às 7 da manhã, em nosso canal no YouTube, Minha Escola é 10, mesmo nome. A gente então reúne os professores, motiva, dá instruções e ali para nos certificar de que o professor vai chegar na classe com a lição devidamente lembrada ali, revisada. Por último, eu quero terminar com essa citação. Essa citação para mim é muito especial e a citação é um desafio para você, pastor, para você, diretor, para você, professor, para cada pessoa que nos assiste.
Essa citação do livro Obreiros Evangélicos, página 352, Ellen White diz o seguinte: a obra de Deus nessa terra nunca poderá ser terminada, a não ser que os homens e as mulheres que constituem a igreja, que são eles os membros, participem do trabalho e unam seus esforços aos pastores e oficiais da igreja. Eu vejo a pregação do evangelho, a missão de pregar o evangelho, como sendo uma corrente de 3 elos. O elo dos pastores, o elo dos professores, que são os oficiais da igreja, e os membros. Acredito, inclusive, que numa corrente não tem elo mais importante, porque se um partir, a corrente se perde. Inclusive, a eficiência de uma corrente não se mede pelo elo mais forte, se mede pelo elo mais fraco. A minha oração a Deus a cada dia é: Senhor, me ajude a não ser o elo mais fraco da corrente do meu distrito. Que não seja o pastor o elo mais fraco dessa corrente, para que a chuva serôdia aconteça na minha igreja, no meu distrito. Que, de preferência, não seja nenhum... Mas se for o elo dos oficiais, vamos ajudar. Se for o elo mais fraco do pastor, me ajudem. Se for o elo mais fraco dos membros, dos alunos, vamos ajudar. Mas eu quero, acima de tudo, fazer um desafio a você. Eu acredito que terminar a pregação do evangelho, ver a manifestação da chuva serôdia, esse é o maior temor do diabo. O que o diabo mais teme é ver uma igreja unida buscando a chuva serôdia. Porque quando a chuva serôdia se manifestar, a obra chegará ao fim e Jesus finalmente voltará. A nossa missão será completada com a intervenção direta do Espírito Santo em nossas igrejas. Por isso, temos que cumprir a condição de termos a maior parte da igreja consagrada à oração, ao estudo e à pregação da palavra. Eu não sei que meios ou que recursos Deus vai usar para fazer com que a igreja alcance essa experiência. Mas eu gostaria muito de nós fazermos hoje, enquanto temos tempo, hoje, enquanto temos liberdade para poder pregar. Por que não aproveitarmos os tempos de paz que Deus nos oferece hoje? Por que não aproveitarmos os recursos que temos hoje, tecnológicos, as redes sociais, e fazermos tudo o que pudermos? Porque a igreja terá que fazer em tempos de guerra o que ela não fez em tempos de paz. Os anjos estão dispostos, o céu inteiro está disponível para se unir a mim e a você. Eu quero desafiar aqui cada pastor, eu quero desafiar cada oficial, cada professor, cada aluno. Vamos juntos, pela graça de Deus, nos unir na pregação do evangelho, na comunhão diária com Deus e, finalmente, participarmos do grande fenômeno que vai ser a chuva serôdia. Essa é a igreja dos sonhos de Deus. Essa é a igreja dos meus sonhos. Essa é a igreja dos seus sonhos também. Podemos contar com você? Então eu quero convidar você a curvar a sua fronte, se você puder, fechar os olhos. Eu quero terminar com oração. Deus e Pai, muito obrigado porque o Senhor reuniu neste momento esses professores, diretores, pastores e líderes da escola sabatina. Nós queremos muito ver Jesus voltar. E para isso nós precisamos que a chuva serôdia seja manifestada. Nós queremos que a visão de Apocalipse 18:1, ela seja uma realidade que nós possamos presenciar muito em breve. Nós queremos que o Senhor nos ajude a mobilizar a igreja em sua maioria para orar, se consagrando a Deus e a pregação do Evangelho. Por favor, nos ajude. Una ao Deus oficiais, pastores e membros a fim de que nós consigamos finalmente terminar a pregação do Evangelho e vermos Jesus voltar, de preferência, em nossa geração. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor, então, te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém.